Salve, rapaziada! Quinto episódio do podcast Trio de Ataque. É um prazer ter você aqui escutando a gente. Se você está assistindo a gente agora no YouTube, né, que a gente também a gente passou a botar também no YouTube, inscreve no nosso canal, ativa o sininho que está do lado do botão de inscrever-se e deixa o like aí no vídeo, por favor. Segue a gente aí no Spotify que você vai ser avisado quando a gente postar episódio novo. Então é isso, vou apresentar aí o resto da rapaziada. Sou Pedro Henrique Kelly, âncora desse programa aqui maravilhoso. E estou aqui com o João Marcelo. O Matheus está aqui de novo. O Matheus, na verdade, vai ficar com a gente durante uns episódios aí. E Léo Afonso. Pode se apresentar, rapaziada. Prazer aqui em estar mais um programa. Mais um quarteto de ataque, né, com o Matheus. E é isso. Bora para mais um. Queria agradecer de novo aí o convite. É muito bom botar o Papo Dia novamente, botar nossas discussões sobre o futebol. E que eu possa ser o camisa 10 desse trio de ataque aí, que eu possa carregar vocês um pouquinho. Salve, rapaziada, mais um programa aqui, muito feliz. O Matheus agrega realmente ao papo, mas acho que o 10 é um pouco pesada para ele, mas uma 8 aí tá bom. Queria só começar aqui corrigindo uma coisa que eu falei no último episódio, em questão do Mbappé, que eu falei que ele ia ficar fora da Champions inteira. Na real, nem ninguém falou isso, eu que achei na hora ali. Inclusive, corrigi com uma outra informação da repórter do Esporte Interativo, Isabela Pagliari. Ele está sendo preparado para jogar 45 minutos contra a Atalanta. Não sei se vai conseguir, mas é o que o PSG está tentando, então, mesmo se não conseguir... Atalanta no primeiro jogo, você tá falando? Sim, no primeiro jogo. Tá. E aí, mesmo se não conseguir os 45, imagino que se o PSG avançar, a semi já vai estar tanto apto para jogar. E vamos aí que tem muita coisa para debater hoje. A gente vai continuar falando de estaduais nesse episódio do programa, porque teve uma rodada cheia do último episódio até o dia de hoje, que a gente está gravando, que é quinta-feira. Teve muitos jogos importantes no Paulista. A gente já chegou à final com Corinthians e Palmeiras. No Mineiro, a gente já teve a final definida, que vai ser Atlético Mineiro e Tombense. O Atlético chegando a mais uma final. Em alguns outros estaduais também as finais já estão definidas. E no Gaúcho também, a final já foi disputada, quer dizer, do segundo turno. E teve vencedor. O Grêmio venceu mais uma vez o Grenal, ganhando de 2-0 do Inter. E aí, o que vocês têm comentado dessa rodada aí que, enfim, foi lotada de coisa, assim, foi cheia? Os estaduais caminhando para um final, né? O Carioca já acabou faz algum tempo. Começar falando do Paulista, que teve sua primeira final, né? Um jogo bem ruim, né? Tecnicamente, taticamente, um jogo bem podre, para falar de uma maneira bem clara, um jogo ruim de se ver. Mas, apesar disso, acho que o Palmeiras entrava com certo favoritismo pelo elenco que tem, né? Um elenco já formado há um tempo. O Corinthians, além do novo técnico, tem um elenco que várias peças chegaram esse ano. Mas o Palmeiras, que jogo horrível, especialmente do Palmeiras, que é de quem eu esperava um pouquinho mais. Porque o Palmeiras deu exatos um chute a gol o jogo inteiro. Uma falta do Bruno Henrique, que o Cássio deu um soco assim, uma defesa fácil para o Cássio. O único chute foi no segundo tempo. No primeiro, o Palmeiras não chutou a gol, deu só um chute no primeiro tempo inteiro, uma bola para fora. Enquanto que o Corinthians teve um primeiro tempo até bom, dentro da proposta do Corinthians do Thiago Nunes nesse momento, que é um time que é um misto daquele Corinthians do Carille com o que o Thiago Nunes pensa de futebol. Que é um time que se defende, mas também sai para jogo algumas vezes, não um time que fica com 30% de posse de bola, um time que bate ali 50 às vezes. Mas que conseguiu fazer esses 4 chutes a gol no primeiro tempo. O Everton foi o principal destaque, talvez, da partida, que fez várias defesas boas. No segundo tempo, realmente, o Corinthians não jogou muito bem, não conseguiu criar. Mas no segundo tempo, acho que nenhum dos dois conseguiu. O Corinthians fez o primeiro tempo bom, né? Queria também destacar, porque a gente não teve a oportunidade de comentar nas semis, né, os 2 jogos. O Palmeiras fez um bom jogo contra a Ponte, no primeiro tempo, especialmente. Esse Palmeiras novo do Lucha com os 2 meninos, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Os 2 são muito bons, muito promissores. É um Palmeiras que alterna muito ali no meio de campo, né? Um time que às vezes fica com o Patrick de Paula como cabeça de área, e o Ramírez e o Gabriel Menino jogando, saindo mais. O Menino às vezes faz o meio, a meia, né? O 10.
E às vezes até o Ramires recompõe, fazendo cabeceada para sair jogando com mais qualidade. Um time que muda bastante ao longo das partidas. E o Corinthians também fez um jogo bem. Não jogou muito bem contra o Mirassol. Mais um gol do menino Ederson, que vem se destacando, né? Que foi lançado pelo Rogério Ceni no Cruzeiro, na curta passagem. Então é isso. Acho que tem mais algumas coisas para falar aí. Passo a bola para os meus companheiros. Como foi dito aí pelo Léo, um jogo bem, bem ruim, principalmente considerando, né, todo o clima que foi gerado, né, um clima quase de guerra, a tensão que foi refletida no gramado. Foi um jogo com muita falta, interrompido muitas vezes, chegou a ter confusão, mas falando mais do jogo, né, tecnicamente falando, deixou muito a desejar, principalmente o Palmeiras, apostando muito na bola longa, né, tentando achar o Rony na direita, tentando um eventual domínio do Luiz Adriano, que muitas vezes não conseguiu. Então foi um jogo bem limitado do Palmeiras. Aumenta aí um pouco a cobrança para o Vanderlei Luxemburgo na sequência da temporada, né? Se eu tivesse que apontar um destaque nesse time do Palmeiras, né, nesse jogo, seria realmente o Patrick de Paula, foi bem eficaz na jogada de bola. E pelo lado do Corinthians, ainda não me diz tanta coisa, mas acho que dentro da sua proposta foi aceitável. Conseguiu chegar mais no gol, mas ao mesmo tempo não vejo evolução em ambos os trabalhos. Então, o resultado foi um jogo bem, bem sem graça. Vou passar a bola para o Matheus para ver o que mais ele tem para completar esse debate aí. Então, concordo com o que vocês já falaram. Realmente, eu acho que os dois times maltrataram a bola. Foi um jogo muito feio de se ver, foi um jogo muito parado, muito picado, com muitas faltas. Eu acho que eu também esperava um pouco mais do Palmeiras pelo investimento do time. Porém, eu acho que no primeiro tempo o time do Corinthians foi superior. Eu acho que criou mais chances. Eu acho que teve uma bola do Matheus Vital, né? Que eu gosto de chamar de Matheus Pet. Ele jogador da base do Vasco, ele deu um chute, o Everton fez uma defesaça. E acho que, assim, se eu tivesse falar, como você já falou, um cara que jogou mais nos dois times, na minha opinião, foi o Everton. O goleiro pegou muito, acho, no primeiro tempo. Pegou duas bolas ali que eu acho que foram fundamentais. Concordo que talvez o Patrick de Paula tenha sido o melhor jogador de linha do Palmeiras. Porém, eu queria ver esse time do Palmeiras com dois caras mais experientes. Eu acho que os meninos dão mais velocidade ao time, só que eu acho que eles pecam em criatividade. Eu acho que o time do Palmeiras não teve criatividade. Eu acho que um bom lance do time do Palmeiras foi no começo do primeiro tempo também, quando o Luan, o zagueiro, deu um lançamento para o Luiz Adriano, ele matou no peito, já dentro da área, só que ele não conseguiu chegar na bola. Então, acho que assim, o time do Palmeiras falta criatividade. O Luxemburgo tentou fazer as alterações no final do jogo, eu acho que deu um pouco de resultado, tanto que o Palmeiras pressionou nos minutos finais, só que faltou muita criatividade durante o jogo. E eu acho que no Corinthians, se a gente tivesse que falar um cara que está jogando muita bola, é o Ederson, que era do Porto, o volante. Eu acho que ele joga muito, apesar do Corinthians ter tido alguns problemas de saída de bola, mas eu acho que isso foi um problema muito do Danilo Avelar, que está fazendo dupla de zaga com o Gil. Mas é isso aí. Eu acho que foi um jogo ruim, esperava muito mais no jogo, apesar de ser um clássico, a gente sabe que vai ser um jogo mais picado. Porém, eu acho que o Palmeiras ainda vai levar essa final aí, no jogo em casa. E o Grenal, hein? O Grenal teve briga, teve provocação e mais uma vez o Inter perdeu. O que vocês têm a dizer aí? Cara, achei que esse seria um dos primeiros Grenais aí na história recente que não teria briga por conta da questão da torcida, né, que não estava presente. Isso é claro que aflora os nervos do jogador ali no meio da partida, mas acabou que teve novamente, né, honrou sua história e teve mais uma briga entre o Patrick e o Orejuela, os dois foram expulsos, né. Cara, eu esperava que o Inter, com a chegada do Kudê, fosse equilibrar no Grêmio e ser muito parelho os jogos, o Inter até vencendo um ou outro, o que não vem acontecendo, né? Já são 4 jogos, 3 vitórias para o Renato e um empate na Liberta, né? Então, realmente, o Inter não consegue equilibrar, perde de novo, o Grêmio foi melhor sim,
O Grêmio chutou mais a gol, teve mais a posse. O Inter até teve uma chance muito boa onde o Guerreiro cruza a bola para dentro da área, o Thiago Galhardo tenta. Era só empurrar, que ele chegou um pouco atrasado e não conseguiu. Foi, acho que a única grande chance do Inter no jogo. E o Grêmio fazendo 2 gols com 2 jogadores improváveis, né? O Maicon de cabeça e depois o menino Isaac, que entrou ao longo da partida. Então, realmente eu acho que mais um Grenal aí, que teve mais uma confusão. Eu acho que o time do Internacional aí deve parar um pouco de falar de dar desculpa, né? Dar desculpa ao torcedor. Uma vez foi o campo, outra vez o time não estava completo. E agora vamos falar o quê? Realmente eu acho que eles estão jogando menos que o time do Grêmio. O time do Grêmio foi superior durante todos os Grenais que tiveram. E acho que realmente o time teve mais posse de bola, foi o time mais criativo. Acho que o time do Renato é o time mais bem formado. A zaga de Jeromel e Kahneman. Então, de 10 Grenais é o 8º que eles não tomam gols em Grenais. O 8º jogo que eles não tomam gols. Então, acho que assim, o time do Grêmio é superior ao time do Inter. Eu acho que falta humildade um pouco para botar para trabalhar. O time do Grêmio é campeão da Libertadores em menos de 4 anos. É um time que é um time, para mim, um dos melhores times do Brasil. E acho que se tivesse que exaltar alguém do Grêmio ontem, a gente teria que exaltar, além da dupla de zaga, o Diego Souza. Acho que o Diego Souza jogou muita bola ontem. É um cara que é difícil de tomar a bola dele, pelo corpo que ele tem, um cara muito forte. E ele fez um belo trabalho ontem à frente do ataque do Grêmio. Cara, vocês falaram bem aí do jogo, não tem muito a completar, não. Eu vou destacar, claro, a saída do Everton Cebolinha, né? Provavelmente fez o seu último jogo pelo Grêmio. Vai fazer falta no futebol brasileiro. Mas é isso. Em relação ao Inter, mais uma derrota para o Grêmio. Eu acho que, mesmo assim, não diminui tanto as expectativas com o time no brasileiro. Ainda é um time a se prestar atenção. Acho que está no caminho certo, mas talvez um trabalho a longo prazo dê melhores resultados, né, ao Inter. Mas, no momento, é um time muito inconstante, né, ainda em formação, que contrastou com um trabalho já muito coeso do Renato Gaúcho. O resultado foi mais uma vitória para o Grêmio. O Inter não ganha do Grêmio, olha o dado aqui. Desde setembro de 2018, um jogo do Brasileirão, foi 1-0 o Inter, gol do Edenilson, que ainda está jogando pelo Inter. Só para lembrar que esse não foi a final do Gauchão, né? Ainda vai ter a final do Gauchão contra o Caxias, então vale ressaltar. Vamos passar para alguns resultados agora. A gente teve Copa do Nordeste na terça-feira, a finalíssima. O Ceará venceu de 1-0 o Bahia, tinha vencido por 3-1 o primeiro jogo, segundo jogo ganhou de 1-0 e o Ceará se tornou campeão assim da Copa do Nordeste. A gente falou que o Ceará ia ser rebaixado, acho que a maioria do pessoal apostou que o Ceará ia ser rebaixado no episódio passado, mas o Ceará fez um ótimo jogo, 2 ótimos jogos contra o Bahia, levando aí a Lampions. O Ceará foi campeão, né, da Copa do Nordeste. Acho que daqui da bancada, Kelly e João Marcelo. Não, eu e João Marcelo botamos, né, o Ceará rebaixado. Kelly botou o Botafogo e Matheus Fortaleza. Realmente, o Ceará foi superior, né, ao Bahia nos 2 jogos, conseguiu anular o time do Roger. Acho que o Roger tem alguma coisa a mudar aí para o início do Brasileiro. Mas assim, só queria lembrar também que o Sport, há alguns anos atrás, foi campeão, acho que faz 2, 3 anos, foi campeão da Copa do Nordeste e foi rebaixado no Brasileirão em sequência. Então, assim, 2 jogos de mata-mata da Copa do Nordeste não quer dizer que em 38 rodadas um time vai conseguir escapar e fazer uma boa campanha. Mas o Guto Ferreira, né, o Gordiola, disse que o objetivo do Ceará é a Sula e, quem sabe, uma parte de cima da tabela para ficar tranquilo em relação a não ser rebaixado. Vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos. Uma coisa que a gente pode ter certeza, vai ser interessante aí essas disputas no campeonato, mas eu continuo achando que estadual, né, Copa do Nordeste, né, campeonatos regionais ainda não são parâmetro para o restante da temporada, ainda mais na situação atual. Mas, enfim, parabéns ao Ceará e ao Guto Ferreira, um grande personagem tanto folclórico do futebol brasileiro, muito simpático. Vem cá, vou fazer então uma pergunta aqui para você, já engatando nisso daí que o João Marcelo falou.
Vem cá, vocês acham que estadual ainda é útil? Ainda tem que continuar existindo, assim, do jeito que está agora, como um torneio que dura mais ou menos 3, 4 meses? Muita gente discute, né, que o estadual já não tem mais muita função, que deveria começar direto com o brasileiro. O que vocês acham disso? O estadual tem que acabar, o charme tem que continuar do estadual, porque é charmoso, é legal, jogar com os times do interior, sei lá. E aí? Tem função estadual ainda no calendário do futebol brasileiro? Então, acho que é muito difícil, né? Se você parar pra pensar nas grandes ligas, não existe estadual, né? Porém, no Brasil, quando a gente tem muitos times que dependem do estadual, é algo que não pode ser tirado, né? Você vê o estadual do Rio, Madureira, Volta Redonda, Bangu, são times que dependem dessa renda do estadual. Então, é algo que não pode ser tirado, apesar que o futebol brasileiro é um futebol muito diferente do futebol europeu. Então a gente não pode pensar no futebol brasileiro como a gente vê o futebol europeu. Ah, o futebol europeu não tem estadual, realmente não tem. Mas a quantidade de time no Brasil é muito maior que o time na Europa. Então acho que assim, o estadual não agrega para os times grandes, na minha opinião, não agrega. Algo que deixa os jogadores cansados, acho que não tem muito ímpeto de ganhar, porém eu acho que é fundamental pensando nos times menores. Então por isso eu acho que não pode. Porque você vê em São Paulo, quando vai jogar São Bento e Palmeiras, é um programa, é um show nas cidades do interior. Então, assim, eu acho que muita gente que talvez não tenha dinheiro para ir até São Paulo, ver o jogo dos grandes times, é uma oportunidade de ver o futebol. Eu acho que isso não pode ser tirado. Então, na minha opinião, realmente não é útil, porém o estadual não deve acabar. É uma questão bem delicada, difícil de responder, assim, né, curto. Concordo em parte com o Matheus que os times menores merecem uma atenção. Só que o que acontece? Tem clubes menores que disputam o estadual, por exemplo, e passam o resto do ano inteiro sem disputar nada, né? Então, eu acho que o investimento, a atenção a esses clubes menores, ele pode ir além do estadual. Por exemplo, você tinha aqui no Rio a Copa Rio, né, que é meio que um torneio do interior. Mas isso virou um torneio quase de várzea, né? Não tem a menor atenção da federação, e isso pesa bastante. Então, são várias coisas em torno do estadual que devem ser observadas. Não acho que tenha que ser mantido pelo charme, assim, é óbvio que o estadual representa muito, já representou muito, né, para o futebol brasileiro, mas acho que a gente tem que analisar outras coisas também. Eu acho que o charme foi se perdendo ao longo do tempo. Já foi tempos em que Flamengo e Americano, né, na época do Canhotinha, enfim, dava quase cento e poucos mil no Maracanã, agora é um simples joguinho de final de semana. Então, são vários fatores que influenciam aí nessa discussão. Eu compacto sim com a atenção aos clubes menores, mas acho que o buraco é bem mais fundo para tratar apenas do estadual. E cabe à federação, as federações, né, de seus respectivos estados, buscarem soluções, se atentarem a competições alternativas, e, enfim, isso está em falta no futebol, está pesando. Concordo com o que os meus companheiros falaram, que é uma questão bem delicada de se tratar, analisando o calendário no futebol brasileiro, só que eu acho que o estadual hoje, para os times grandes, é uma grande perda de tempo, é muito chato ver o estadual, sabe? Porque ele apenas faz com que os times joguem demais, os times cansem, os times, no momento que eles têm que ter tempo para trabalhar, que é no brasileiro, que é nesses momentos, o calendário é muito curto, não dá tempo de treinar. Esse jogo quarto, domingo toda hora, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então eu acho que para os times grandes ele teria que acabar sim, porque o estadual hoje ele só se mantém pelo histórico dele. Porque no passado ele era até mais importante do que um brasileiro, né, que era de outras formas chamado. Os primórdios até da Libertadores, né? Sim. Era uma coisa bem grande. Porque o estadual também antigamente, ele era diferente, ele durava o ano inteiro, né? E o brasileiro, por exemplo, era num raio ali de 3 meses era concluído. O estadual durava o ano inteiro
realmente era uma coisa muito importante, né, em São Paulo, no Rio especificamente. Só que hoje, cara, é uma grande perda de tempo, na minha visão. Eu acredito que os times pequenos concordam que eles precisam do estadual, porque também para jogar, porque tem muitos times que depois do estadual nem jogam. Acho que o estadual poderia se estender para esses times pequenos ao longo do ano inteiro. E para os times grandes, eu acho que realmente ou acabar, é o que eu faria, mas talvez diminuir ali para poucos jogos, porque hoje são cerca de 15 a 16 datas que ocupa, eu acho que isso é muito para os times grandes. E aí você faz um brasileiro mais espaçado ao longo do ano, que dá tempo dos técnicos trabalharem, treinarem aquilo que eles querem, porque muitas vezes o treino é dentro de campo, na hora do jogo, porque não dá tempo de treinar. Isso atrapalha vários trabalhos, e eu acredito que então o estadual deveria sim acabar. Eu sou a favor de para os times grandes. Acho que para os times menores, como a gente já falou, tem a Copa Rio, se a federação der mais suporte, der mais verba para essa competição não ser tão de várzea, né? É uma competição mais profissional. E no São Paulo teve até agora o troféu do interior, né, dado ao Bragantino. Poderia também ser algo é, que durasse mais ao longo do ano inteiro. Então acredito que poderia ser. Acho que é complicado, porque principalmente alguns outros estaduais de times que, por exemplo, jogam o estadual de Pernambuco, do Ceará, e disputam a Série B ano sim, ano não, a Série A ano sim, ano não, acho que é realmente complicado. Mas eu acredito que o estadual hoje não agrega em nada para um certo grupo de times que frequentam a Série A ano atrás de ano. Os times tradicionais, né? O que vocês pensam, por exemplo, de botar dos times grandes, botar em um time, não um time alternativo, um time B, por exemplo, para disputar o estadual, ou então o tal time de aspirantes, né, que é o time sub-23. Isso aí seria interessante na visão de vocês? Eu acho que assim, a Léo deu a opção aí de tirar os times grandes e continuar o estadual. Só que eu acho que o estadual é insustentável sem os times grandes. E assim, o que você falou do time de aspirantes, assim, que mesmo assim você botando o time de aspirantes, eu acho que assim, não teria torcida, porque eu não sei eu como torcedor, se eu iria ver um jogo entre, sei lá, Flamengo e Bangu, Flamengo sub-23, eu não sei se eu pagaria o ingresso, entendeu? Talvez trocasse o ingresso por um quilo de alimento para doação, talvez pode ser. Mas assim, eu não sei se eu pagaria ingresso para ver um time de aspirantes sub-23 contra um time pequeno. E eu acho a ideia que o Campeonato Paulista teve do troféu do interior, os dois melhores times colocados do interior jogarem depois uma final e verem quem também. Eu acho que essa ideia é muito boa, uma ideia muito aceitável. Eu acho que é muito bem pensado, que eu acho que dá mais uma importância, talvez dá mais um dinheiro, mais um recurso. E acho que é importante sim. Mas eu acho que a ideia do Sub-23, eu acho que eu, como torcedor, não iria. Essa ideia de sub-23, eu acho que vem um pouco depois. Eu acho que o grande problema, na verdade, também pode ser o formato do estadual, que demora, às vezes é difícil de entender, é um negócio bem complicado. E como, assim, pensando do outro lado, esses clubes menores, esses campeonatos, né, assim, ajudam também os clubes maiores a conhecer novos futuros talentos. Eu vou citar, por exemplo, o Madureira trouxe nomes como Thiago Galhardo e Rodrigo Lindoso. Tudo bem, não são craques da bola, mas é uma comparação de como esses clubes eles podem oferecer, eles podem crescer e oferecer alternativas aos clubes maiores, dar a sua colaboração para o crescimento do futebol brasileiro, a revelar novos talentos, mas para isso, novamente, precisa da ajuda da federação. Tem clubes caindo aos pedaços, né? O São Cristóvão, por exemplo, que já foi acostumado a revelar grandes jogadores, o próprio Bom Sucesso, Madureira, estão caindo aos pedaços. O Ronaldo, né? O Ronaldo começou lá no São Cristóvão. Sim, Ronaldo sim. Fenômeno. Então tem várias questões. Esse modelo de estadual, ele demora, né? Ele cansa, demora até ser concluído e é sem graça, sabe? Então,
Eu acho que vale mais a pena pensar no modelo mais enxuto de campeonato. Pensar no modelo mais enxuto de campeonato, que não sacrifique tantos grandes e que ofereça as mínimas condições para os clubes de menor expressão. E a gente tem que aceitar também que o tempo passa, né? O charme, o glamour, ele vai passar com o tempo, nada dura para sempre. Os estaduais agora são campeonatos de quinta categoria quase. Já foi novamente um principal evento do esporte nacional, né? Antes não tinha esse negócio de campeonato brasileiro e Libertadores, era cada um no seu campeonato regional, né? Cada um na sua aldeia, e Brasileirão depois era outros 500. Os clubes focavam nos estaduais, e Libertadores também era menos procurado ainda. Um problema também que a gente tem é assim, vamos supor, o Campeonato Paulista, por exemplo, esse ano. A gente viu dois times, assim, passou o Mirassol pelo São Paulo na semifinal e o Palmeiras também pegou a Ponte. Passou pelo Santos. Eu acho assim, o estadual também perde muito, assim, se os 4 grandes não chegarem na final. Aqui no Rio, o Vasco não passou, não chegou na semifinal. Assim, eu acho que o estadual perde. Acho que o torcedor fica chato de ver, talvez, assim, uma final de um time grande contra um time pequeno. Porque o dinheiro, né, a questão financeira é muito relevante hoje no futebol brasileiro. Talvez antigamente, como você falou assim, Americano e Flamengo jogavam juntos, era um bom jogo, porque talvez o dinheiro não fosse tão evidente. Mas no mundo do futebol como hoje está, o dinheiro faz muita diferença. E fica chato você ver uma final de um time grande contra um time pequeno. Assim, lógico que é futebol, são 11 contra 11, dinheiro contra o campo. Lógico. Mas assim, o favoritismo é muito grande. É muito, muito grande. Eu acho assim, talvez realmente fazer um calendário mais enxuto, um calendário menor, e que eu acho que tenha que ter os clássicos. Por exemplo, o Vasco não jogou contra o Flamengo no Carioca desse ano. Na minha opinião, o maior clássico do Rio de Janeiro, o Vasco não jogou contra o Flamengo. Então, assim, eu acho que é muito estranho. E o Carioca perde com isso. A rentabilidade, eu acho que muita gente iria ver esse jogo. Essa é a minha opinião, minha mera opinião. Vale se destacar também que as federações estaduais têm muito poder, né? A FERJ é um exemplo. A FERJ, assim, eu penso, na minha opinião, que a FERJ não quer perder nunca o poder, sempre está ali tentando aliciar os times menores a estarem junto com ela, ajudarem nas decisões. E a gente vê isso nos últimos anos, que foi um campeonato totalmente sucateado, alguns deles, né, foram horríveis, assim, infraestrutura e tudo mais. E a FERJ, mesmo ganhando menos, continua com todo o poder sobre esses times. Ainda, né, tem lá tudo. Agora o Léo tá corrigindo aqui a informação. Na verdade, o Flamengo jogou com o Vasco, mas jogou um jogo só. Aí realmente falta. Foi aquele jogo que teve os aspirantes do Flamengo, sub-23 do Flamengo. Tá, então tá corrigida a informação aí sobre o jogo Vasco-Flamengo, que teve uma vez sim. O Vasco também botou, o Vasco também botou, bem lembrado. Bom, e assim, a FERJ não gosta de perder poder. Eu acho que muito menos gostaria, por exemplo, a Federação de São Paulo, a Federação de Minas, a FMF, né? Enfim, a FGF lá do Rio Grande do Sul. Assim, elas têm muito poder no futebol estadual e têm muito poder sobre os times menores também. Então, ainda essa questão aí de poder no estado. E eu acredito também, eu vou pegar aqui uma coisa que o Matheus falou, inclusive lá no começo do discurso dele, que ele falou que o Brasil tem muitos times, muito mais time, né, do que alguns países europeus, a Inglaterra, a França, por exemplo. Alguns times da Inglaterra e França, né, na verdade, os times menores, alguns deles, a maioria deles são semiprofissionais, né? Os times que disputam, por exemplo, quarta divisão, quinta divisão, quer dizer, da quarta divisão na Inglaterra não, ainda são times profissionais. Só que, por exemplo, quinta, sexta divisão na Inglaterra, sétima, onde ficariam os times, né, teoricamente, onde ficariam os nossos times dos estaduais, os menores, eles são times semiprofissionais. Então, assim, eles não têm tanto compromisso, não precisam de tanto dinheiro se manter, assim, contratando jogadores profissionais, oferecendo um salário razoável ali, né, para alguns deles.
E aqui tem muito time profissional e tem muito jogador profissional também, né? O que dificulta, né, mais a situação, e por isso até que esses times disputam o estadual, porque ganham dinheiro com ele, tem a subsistência vinda com ele aí. Você vê também, assim, o artilheiro do campeonato inglês hoje, o Vardy, acho que em 2008 ele jogava na quinta divisão, acho, da Inglaterra, ou na sexta, alguém pode me corrigir? Jogava lá, acho que era sétima ou oitava, cara. Era um time Então, semi-profissional mesmo. E também trabalhava como num bar. Então, assim, é muito diferente do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem muitos jogadores profissionais, garotos, estão tentando chegar nos times grandes, e como o Marcelo falou, o estadual abre essas portas. Te lembro do Dedé. Dedé era do Volta Redonda, depois chegou no Vasco, hoje é um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Depois chegou na seleção brasileira. Então, assim, o estadual ainda é importante para isso. Como foi bem dito aí pelo Kelly, a Federação Inglesa ela investe muito na criação, né, de um calendário acessível a todos, né? Não só nas ligas nacionais, que vai até a sexta, sétima divisão, tem a National League, que é um escalão ainda menor. E outro detalhe é que a Football Association ela dá acesso também a esses times às Copas. Não à toa a gente viu mais recentemente o Lincoln City, que antes naquele momento estava na quinta divisão, chegando nas últimas instâncias, né, da FA Cup, perdeu apenas para o Arsenal. Você imagina não só a euforia dos torcedores, mas a visibilidade que deu para o clube. O clube conseguiu acesso à quarta divisão posteriormente, e são exemplos como esse. Claro, não estamos aqui comparando, não quero nem comparar a CBF com a Federação Inglesa, mas assim, é um modelo que chama atenção por ser justamente acessível, não deixar os outros clubes parados e oferecer oportunidades que mudam a vida de um jogador como o do Jamie Vardy. É só que vocês abriram esse papo aí da Federação Inglesa, lembrando que a Federação Inglesa não comanda a Premier League, né? A Premier League é uma liga independente, que tem sua própria organização. E só para pegar também um caso da Inglaterra, nos meses de dezembro e janeiro, times ingleses chegam a jogar 3 vezes por semana. É um calendário muito puxado, porque tem a Premier League e tem as duas Copas, né? Tanto a Copa da Inglaterra, que é a FA Cup, e a Copa da Liga Inglesa, que é a Carabao Cup. Principalmente também porque na Copa da Inglaterra tem o replay, né? E aí fica um calendário muito apertado, os técnicos reclamam, e tipo, o que os times ingleses vivenciam aí por 2 meses é o nosso calendário no ano inteiro, basicamente. E o calendário já é muito ruim, e por conta do coronavírus, o calendário, né, os times ficaram 3 meses aí, quase 4 parados. Vão jogar até fevereiro, quarto domingo, vão ter que jogar no calor infernal, por exemplo, os times do Rio, de dezembro e janeiro, no Rio de Janeiro, em pleno Maracanã, a sol, 2 da tarde. Então realmente vai ser muito complicado. É claro que não é culpa de ninguém, né, o futebol ter parado, mas se nosso calendário fosse um pouquinho mais organizado, daria para fazer de um jeito melhor. Eu duvido, por exemplo, que a saída do Jorge Jesus, sendo exemplo aqui, aproveitando que você está falando, não tenha sido influenciada pela questão do calendário também. O Campeonato Nacional vai terminar no que vem, né, o Brasileirão. Jorge Jesus tremeu, rapaz. Jorge Jesus tremeu. Técnico pife, rapaz. Jorge Jesus nunca ganhou nada. Quem é Jorge Jesus? Não, tô achando. Eu acho que o que contribuiu pra saída dele foi o coronavírus. Eu acho que foi ficar longe da família, porque é foda mesmo. Você tá numa situação dessa, ele talvez seja já tem sua idade. Risco. Exatamente, ser grupo de risco, você tá longe da sua família, não sabe como tá. E o Brasil não melhora, os casos só continuam aumentando, e Portugal tá achando um jeito de voltar à vida normal. Eu acho que isso foi o que contribuiu. Não, justamente, né, a gente engatilhou aqui, né, essa questão do calendário, mas aproveitando que a gente está falando dessa saída, acho que foram, né, várias coisas, a pandemia, o calendário, né, a temporada lá europeia já praticamente se encerrou, né, falta de Champions League, claro, mas as ligas, principalmente, né, as principais já se encerraram, então já conseguiram lá se adequar na medida do possível. Aqui não, né, e realmente tem a questão lá da família, enfim,
Bem, eu queria só falar mais uma coisa. O João Marcelo falou da Copa da Inglaterra, o exemplo. A Copa do Brasil é totalmente antidemocrática, né? Assim, não são todos os times que disputam, tem uma certa seleção, aí só 5 times das fases iniciais passam para as oitavas, aí dá muita vantagem aos times que disputam Libertadores hoje em dia, né? Que entram depois, e isso faz toda a diferença. Enfim, só uma coisa e só um exemplo. Bom, eu vou passar então por alguns resultados de alguns estaduais, a gente, enfim, acaba a discussão por aqui. O Bahia, que tinha jogado contra o Ceará já na Copa do Nordeste, empatou o seu jogo no dia seguinte contra o Atlético Alagoinhas no Baiano, é a final do Baiano. O Atlético Mineiro ganhou do América Mineiro, e vai chegar à final contra o Tombense. O Atlético Paranaense foi campeão, né, do Paranaense, a gente já teve algumas definições de título, uma delas foi no Paranaense, que o Atlético se sagrou campeão. O Sport se livrou do vexame do rebaixamento, falando, né, de mais times aí da Série A, o Sport se livrou desse vexame, ganhou de 5-0 do Petrolina, né, na verdade já tinha se livrado antes da segunda rodada, né, que estava disputando o play-off do rebaixamento, mas ainda assim eu não acredito muito no Sport para essa temporada. E quem ganhou o Pernambucano foi um time inédito, nunca tinha ganhado o Salgueiro, ganhou de Santa Cruz nos pênaltis. O Brasileirão tá voltando aí, hein, com jogos, alguns jogos foram adiados, Botafogo e Bahia, alguns devido aos estaduais, né? Botafogo e Bahia, Corinthians, Atlético Goianiense, Palmeiras e Vasco, foram 3 dos jogos adiados, e na verdade foram os 3 adiados. E o que esperar dessa primeira rodada do Brasileirão? A gente vai dar um palpite aqui, né? A gente vai palpitar em todos os jogos, quem ganha, se empata, enfim, o que dizer? A primeira rodada aí vai começar o Brasileirão, vai começar a corrida pelo título, vamos ver se vai ter uma disputa. E o grande jogo, né, da rodada, evidentemente, que é Flamengo e Atlético Mineiro, né? Eu acho até uma pena esse jogo ser na primeira rodada, porque tanto o Domenech tá chegando agora, não vai ter conseguido demonstrar todo o seu trabalho nesse primeiro momento, e nem o São Paulo, né, que tá tendo algumas dificuldades também em implementar seu estilo de jogo no Atlético. A gente lembra que, por exemplo, no Santos demorou, né? Ao longo do país foi até criticado, né, no ano passado, por algumas atuações. Então também vai demorar um pouco, e se esse jogo fosse, sei lá, talvez na sétima rodada, seria um jogo que acho que você veria de fato ali quem tá jogando futebol melhor, quem conseguiu implementar seu estilo com mais naturalidade nos times, né? Mas acho que vai ser um campeonato muito legal, cara. Acho que vai ter umas disputas interessantes. Acho que a parte de baixo vai uma coisa que eu estou até curioso, realmente, para saber quem vai brigar lá embaixo. Tem muito time aí que tá mal, poucos times jogando bem, né, no país. E também lá em cima, para quem vai brigar para essas vagas da Libertadores, vai ser um grande campeonato, com certeza. Então a gente já vai palpitando aqui, vamos dando os palpites. Bom, bora lá. Primeiro jogo, sábado, 7 horas da noite. Fortaleza e Atlético Paranaense. Eu vou de vitória do Atlético. Vitória do Atlético. Vitória do Atlético. Também acho que o time do Rogério Ceni pode surpreender aí, eu acho que vai dar empate. Empate. Coritiba e Inter, 7h30. Eu vou de vitória do Inter. Acho que é mais plausível. Vitória do Inter. Eu vou de vitória do Inter, não tem muito jeito não. Acho que esse jogo também dá empate. Sport Ceará, 9 horas da noite. Eu vou de vitória do Ceará. Vitória do Vozão. Vitória do Ceará. Vitória do Sport. Eu não creio numa vitória do Sport não, até porque o time tá bem mal aí, né? Derrapou no estadual. Bom, aí Flamengo, Atlético Mineiro, agora que vai ser... Eu creio numa vitória, assim, eu creio ainda numa vitória do Flamengo, mesmo com essa questão toda do Domenech ainda chegando e tal. Eu ainda creio numa vitória do Flamengo. Flamengo com algumas sobras. Flamengo com equilíbrio. Acho que esse é um jogo muito aberto, os dois times vão tentar a vitória, mas vitória do Atlético e São Paulo. Goiás e São Paulo, às 4 horas já do domingo. Empate. Eu vou de vitória do São Paulo. Acredito que o São Paulo vence essa. Esse aí eu vou de empate. Vitória de São Paulo. O Goiás está há muito tempo sem jogar, né? O Campeonato Goiano ainda não voltou. Santos e Red Bull Bragantino, jogo interessante também, às 4 horas da tarde do domingo. Olha, eu vou arriscar aqui, vou de vitória do Red Bull Bragantino. Acho que isso aí não é arriscar muito não, cara. O Santos tá uma bagunça, todo mundo tá querendo sair, vai dar Red Bull Bragantino. Red Bull. Vitória do Santos. Grêmio e Fluminense às 7 horas, vai ser o último jogo agora desse final de semana. Eu creio numa vitória do Grêmio.
tá embalado aí por causa da vitória contra o Inter. Baile do Grêmio em Porto Alegre. Vitória do Grêmio. Não sei com sobra. Vou falar que vitória do Grêmio. Eu acho que o Fluminense já surpreendeu o Grêmio em algumas vezes na Arena Grêmio. Eu acho que esse jogo dá empate. A gente ainda não tem certeza se esse último jogo, Grêmio e Fluminense, se ele vai ser adiado, porque o Grêmio ainda vai ter que disputar a final geral do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, que ganhou o primeiro turno. No Santos, aliás, a gente falou aqui jogo Santos e Bragantino. No Santos teve a bomba, né? Gesualdo demitido. Pobre Gesualdo, ficou o quê? Ficou um tempo até no Santos, mas por causa da pandemia. Na maioria do tempo ele não estava jogando. Veio aí o treinador português, mas acabou, enfim, não durando muito tempo. Perdeu aquele jogo lá para Ponte Preta, né? Ponte Preta fez um bom jogo. E, bom, o que vocês têm a dizer sobre o Gesualdo demitido? Cara, o Santos tentou trazer o novo Jorge Jesus, né? Tentou trazer um outro português, só que o Gesualdo tá em outra fase da carreira. Eu acredito em decadência total, não ganha, não dirige um time português importante há um tempinho, né? E não apresentou um trabalho muito bom. E acho que atrelado a isso também está o fato da situação muito ruim do Santos financeiramente, né? O time devendo salário, não paga desde, acho que antes da pandemia, cortou os salários em 70%, né, durante a pandemia, algo que não agradou a maioria dos atletas. O Sacha já está aí na justiça, o Everson também. Tudo indica que os dois querem, se conseguirem rescindir o contrato, vão para o Atlético Mineiro, né? Voltar a jogar com o São Paulo. Situação desesperadora do Santos, e estão falando que Alex Estival ou Cuca estará voltando em breve. Eu acho que essa demissão é um sintoma da total bagunça que está o Santos, uma falta, né, de planejamento ao contratar um treinador. Eu, sinceramente, desculpa, eu não sei se Jorge Jesus virou uma tendência dos outros times de querer, por parte do Santos, né, perdão, de querer contratar um treinador português e achar que vai dar certo, simplesmente pela nacionalidade, porque o cara tem 74 anos e o último trabalho dele foi um pouco repercutido, né? Foi no Catar, estava trabalhando num jornal lá de Portugal, veio para cá, né? Vai assumir um ambiente conturbado que nem o Santos. Estou falando não dentro de campo, mas da politicagem, dos bastidores. E de quebra, além de perder, né, o seu treinador, assim, embora não tenha concordado, né, com a contratação do Gesualdo, não acho que o problema do Santos está no treinador. Eu acho que está realmente nos bastidores, tanto que, além da demissão do Gesualdo, tem também as dívidas astronômicas do Santos, tem o Sacha na justiça, né, vários outros jogadores também. Sacha que tentou ainda forçar uma transferência para o Atlético Mineiro a pedidos, né, do Sampaoli, não conseguiu, então a briga se estendeu aí judicialmente. Mais recentemente, o Huachipato do Chile está começando a cobrar o Santos por uma dívida que não foi quitada pelo Soteldo. Então é um ambiente assim desesperador para o Santos. O torcedor santista realmente não está nada satisfeito, com razão, com o presidente Pérez. O Gesualdo, acabei de pesquisar aqui, ele trabalhava no Catar há 4 anos já. Antes disso, ele dirigia um time do Egito, tá? Do Egito. E o último trabalho dele num dos 3 grandes, né, de Portugal, foi com o Sporting em 2012, que ele também foi coordenador técnico, então foi contratado meio que para isso. E o último time de fato de Portugal relevante que ele dirigiu como técnico ao longo de toda a temporada foi o Porto na temporada 2009-2010. Então era o cara que já estava fora do mercado português, né, há um tempo, e o Santos tentou. Acho que a ideia de trazer um treinador europeu, estrangeiro, é válida, todo mundo está tentando fazer. Só que tentar próximo do que o Flamengo fez, né? Ir atrás, saber qual é o estilo de jogo do cara, as ambições dele aqui no Brasil. Acho que o Santos só escolheu um nome ali avulso e trouxe achando que ia dar certo. Acho que errou o Santos, como o Marcelo falou, é um sintoma dessa diretoria do Pérez, que é um cara que tá muito mal, né? Comete vários erros. Lá atrás já
num time que o Santos tem um DNA ofensivo, né? Ele trouxe o grande Jair Ventura, né? Que mundialmente, popularmente conhecido como Jair Tortura, né? Um técnico um pouco defensivo que não agradou, então realmente essa direção do Pérez está bem triste. Então, eu concordo aí que já foi falado na mesa. Eu acho que a culpa não foi muito do Gesualdo. Eu acho que o Gesualdo que realmente já estava fora do mercado. Porém, eu acho que o jogo da Ponte Preta, o Santos estava até jogando bem, até a expulsão do Marinho, eu acho que foi muito prejudicial. No jogo contra o Bragantino também, eu acho que foi o jogo do Bragantino, que também teve uma expulsão que prejudicou o time do Santos. Eu acho que o time do Santos já tem esse problema com a polícia há algum tempo, mas sempre vem surpreendendo, beliscando uma vaga em Libertadores, em quarto lugar. Só que assim, eu acho que o time do Santos não é um time ruim, eu acho que o Solteiro é um grande jogador. Eu acho que tem o Sanches, que tem um bom jogador, tem o Feliz, que é um bom jogador. Eu acho que tem o Marinho, que é um grande jogador também. Só que eu acho que assim, eu acho que o Pérez, que muita gente já conhece, sabe que é santista, eu acho que ele deveria renunciar. Eu acho que já é o último ano, eu acho que para o torcedor do Santos, para o Santos, é melhor a renúncia do Pérez. Para mim, o Pérez teria que renunciar antes do Brasileiro. E é muito estranho porque uma curiosidade sobre o Pérez é o Santos, né, não é o time da capital. O Pérez não mora em Santos. O Pérez mora em São Paulo. Ele não tem casa em Santos. Ele tem que pegar um carro, ir para Santos todo dia, pegar um hotel. Então, assim, isso não existe. Com o presidente, não existe um presidente de um grande clube não morar na cidade do grande clube. Então eu acho que o Pérez, eu acho assim, uma mensagem, Pérez, renuncia, Pérez. Você já tentou, não deu certo. Deixa o outro tentar agora. A minha mensagem que eu falo pro Campeão, renuncia. Não deu certo. Deixa o outro começar o trabalho antes do brasileiro. Senão, porque até agora está sendo um tempo perdido. É um tempo que a pandemia deu para talvez restaurar aí o elenco e não, assim, é um tempo que para esses times que o Leco são presidentes assim, que tentaram, chantam, são apaixonados, até que o presidente não deram certo, não deram certo. Fizeram movimentos errados, politicagem mal feitas, então tem que renunciar, não tem jeito. Se for amor realmente, tem que renunciar. Mas eu não acho que o time do Santos é um time fraco, não. Eu acho que a culpa não foi do treinador. Eu acho que o treinador caiu muito mais pela mal politicagem do Santos do que pelo time. E acho que o time do Santos tem um bom time para beliscar de novo uma vaguinha aí na Libertadores e tal. Mas acho que vai ter que vender muitos jogadores. Acho que vai ter que vender o Lucas Veríssimo, vai ter que vender o Soteldo para o futebol europeu para arrumar as contas. Ou, né, como sempre surge, né, um garoto de Santos, o Neymar, o Rodrigo, que paga as contas e certas dívidas. Mas eu acho que Pérez renuncia, Pérez. Olha, depois de Matheus descer a lenha aí nos presidentes, é bom a gente falar também, não falar, né, mas refletir de como os clubes do Brasil, especificamente os de São Paulo, tem um bastidor assim, como um barril de pólvora, né? E aí você tem um contraste com o elenco. Por exemplo, o Santos, né, que, como o Matheus disse, tem lá um time arrumado, né, um time decente, mas tem uma política conturbada, mesma coisa para o São Paulo. O Corinthians já é meio diferente, assim, não é um clube recheado de talentos, mas já há muito tempo coleciona episódios de controversos, né, nos bastidores. Acho que o Palmeiras tem uma situação até um pouco mais confortável, mas nunca deixa de ter algum conflito lá interno, a pressão por parte da torcida, enfim. Claro que isso não é só de São Paulo, né, como o Matheus bem falou, sobre o Campelo, o Vasco também, há muito tempo, vem se mostrando aí um clube bem, não vou nem dizer antidemocrático, né, mas que não dá o devido valor, não escuta o seu torcedor. E são sintomas, né, da politicagem dos clubes, mas que eu acho que é mais gritante no São Paulo, nos times de São Paulo. O Matheus falou que o Santos vai ter que fazer algumas vendas, né, para acertar as contas. Eu acho incrível como o dinheiro no time do Santos evapora. Porque o Santos conseguiu nessa década vender o Neymar por 90 milhões de euros. Depois ele foi vendido ao Paris Saint-Germain por 220. O Santos pegou uma parte desse dinheiro
e vendeu o Rodrigo ano passado, 50 milhões de euros. E o Santos continua afundado na crise, não consegue pagar os salários. Eu acho isso incrível, assim. O dinheiro entra e sai de uma maneira rápida e sem resolver os problemas. Como o dinheiro é mal aproveitado, né? Muito mal aproveitado. Exatamente. E eu realmente não sei por quê. E assim, o time do Santos tinha alguns jogadores que vale destacar mesmo, né? O Veríssimo acho que está muito próximo de uma saída, até se falou dele pro Benfica, jogar com o Jorge Jesus. Tem o Santos, tem o Soteldo, mas assim, não acho que o time do Santos, neste ano, vai conseguir uma grande campanha. Acho que não pega a vaga na Libertadores. Acho que vai ficar na parte de cima da tabela, mas acho que sem um grande técnico como tinha no passado, como São Paulo, ele não vai conseguir brigar lá em cima, não. E assim, só pra gente lembrar, o Santos ano passado foi vice-campeão brasileiro, né? No meio disso tudo, o Santos foi vice-campeão brasileiro. E assim, eu acho que uma dica assim, para esses clubes de São Paulo também, por que não contrata um presidente? Precisa ser um torcedor. O Bandeira de Melo tá aí no mercado. Traz o Bandeira de Melo, acertou os contas do Flamengo. O Santos vai lá, traz o Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo quer que seja o presidente. Assim, pro Vasco talvez essa opção não seja válida. Mas assim, pro Santos, pessoal, traz um cara que seja experiente nisso, em finanças, para resolver o problema. Precisa ser um torcedor, um cara apaixonado. Já viu que isso não funciona. Já viu o Dinamite aí com o Vasco. Então, assim, eu acho que tem que ser um cara mais profissional. Os times têm que se profissionalizar mais. Cara, eu acho engraçado, eu vejo muita gente na mídia, né, falando do Bandeira. Já algum jornalista já vinha em algum programa citar para algum time desse que tá permitindo contratar o Bandeira. Cara, eu acho que as pessoas acham que o Bandeira que chegou no Flamengo resolveu tudo. O Bandeira, ele tinha por trás dele uma direção realmente que entendia do negócio. Não foi especificamente o Bandeira, não foi um Bandeira que viu lá os relatórios de finanças do Flamengo e resolveu tudo de mágica. Não foi isso. Ele realmente tem seu mérito de talvez não ter gastado em grandes contratações, né? Ter reduzido ali a folha salarial quando precisou, mas, cara, assim, o mérito não é dele. Não adianta você pegar, botar o Bandeira, sei lá, no Santos, que o Santos em 2, 3, 4 anos vai virar o que o Flamengo é hoje, tá? Então, isso é um erro que muita gente comete. Eu até entendo o Matheus cometer esse erro, mas realmente o Bandeira não é um salvador da pátria. As pessoas que estavam na direção do Flamengo junto a ele foram mais responsáveis, principalmente na pasta, né, de finanças, foram bem mais responsáveis. Não sei dizer o nome, confesso que não conheço, mas não creio que o Bandeira tenha sido o único salvador. Só por causa dele o Flamengo hoje está bem estruturado, não. Então, eu entendo o que o Léo falou, só que assim, a gente vê assim que a gente vê quem é a cara do projeto, né? Lógico que tem várias pessoas behind the scenes, né? Atrás das cenas. Porém, a gente vê quem tá ali, né? Quem é o representante, quem bota a cara a tapa se o projeto tá errado, quem bota a cara a tapa se o projeto der certo. Esse nome é o Bandeira. Realmente, como o Léo também já falou, ele não sabe o nome das pessoas do projeto, entendeu? Então, assim, realmente eu acho que o Bandeira traz com ele uma equipe. Eu acho que quando a gente fala o Bandeira, a gente fala assim, o Bandeira e sua equipe. Mas isso já está incluído na sentença. Mas assim, eu acho que realmente o Bandeira é o cara que, assim, por mais que ele não tenha olhado, cara, eu acho que ele foi o cara que botou a cara a tapa. Ele era o presidente. Se desse errado, ele era o presidente. Se deu certo, ele foi o presidente. Então o mérito é dele, sim. Eu acho que sorte é oportunidade de competência. E ele teve competência no comando do Flamengo. Com certeza ele teve competência no comando do Flamengo na pasta de finanças, né? Porque dentro de campo foram alguns vexames que o elenco rubro-negro passou, né? Ele quis assumir, né? Ele virou em determinado momento o vice-presidente, né, do futebol. Ele que o colocou nesse cargo e foi realmente uma catástrofe a junção dentro de campo de Bandeira mais Rodrigo Caetano. A torcida já não aguentava mais. E eu, assim, não conheço, de fato, a equipe por trás, como você também não conhece, né? Você também não conseguiu falar. E eu não sei se você vai contratar o Bandeira e você vai reformular o departamento de finanças do clube. E outro, o Bandeira é flamenguista, assumidamente flamenguista. Sabe, você acha que a torcida vai gostar de ter um presidente que assumidamente é torcedor de outro time? Talvez, com certeza no Vasco isso não daria certo. Creio que também no Santos não, mas ok, opinião sua.
Acho que é equivocada, mas é a sua opinião, então não tem problema. Mas assim, você quer botar o Bandeira para resolver as finanças? Ok, mas isso também não vai te dar resultado dentro de campo, que a gente já viu que não deu pro Flamengo. Assim, como ele falou, não deu resultado, né? Mas o Flamengo chegou numa final de Sul-Americana, saiu na Libertadores de um milagre que aconteceu no Atlético Paranaense, né? Um milagre. Então, assim, o cara deu azar. Na minha opinião, ele deu azar. O time do Flamengo não era um time ruim. Na época, quando tinha a zaga do Flamengo era boa, o time do Flamengo era bom. Só que eu acho que o cara deu azar. O Marcos Braz chegou, gastou milhões e milhões em contratações por causa de uma boa presidência anterior. Então, assim, eu acho que quando você fala assim, ele não ganhou nada, realmente não ganhou título. Mas o Flamengo que a gente vê hoje, que tem uma Libertadores, chegou numa final de Mundial, cara, esse mérito também é do Bandeira, tá incluído no Bandeira. Esse mérito não é totalmente do Marcos Braz, não é, esse mérito é do Bandeira. O Bandeira reformulou o time, o Flamengo não tinha ninguém. O Flamengo, me lembro que o time do Flamengo tinha Paulinho, Wellington na zaga, Felipe, Bandido, goleiro. Pô, estão brincando, né? O cara reformulou o time. Cara, concordo que no futebol às vezes existe aí o azar, né? Mas, cara, quem tem na zaga Rafael Vaz, Muralha no gol, você dá ao azar a chance dele acontecer, entendeu? Então acho que assim, não foi só azar o Flamengo ter caído na Libertadores, não só naquele ano, também caiu em outros anos, 2014, né? Caiu também na fase de grupos, perdendo em casa. Então assim, acho que o azar, quando acontece toda hora, você tem que olhar por trás, não é só um milagre de Deus, não, tem os motivos, tá? Então, mas só para encerrar, assim, acredito que o Bandeira não assumiria nenhum time assim para ser presidente. E acho difícil alguém até tentar contactar ele, né? Pela questão dele ser um flamenguista assumido. Talvez o problema não tenha sido Bandeira, né? Mas sim do time do Flamengo, que não é um time copeiro, né? Talvez se tivesse sido um time do Grêmio, né? Com o mesmo time do Flamengo, talvez tivesse ganhado, né? Você falou muito bem o Muralha. O Muralha foi lá, o Muralha, quando estava no Flamengo, foi chamado para ir para a seleção brasileira. Né? Então, assim, eu acho que realmente depois ele cometeu falhas, foi um goleiro, caiu de rendimento, mas acho que talvez o problema tenha sido ele. Mas esse time do Flamengo não é um time copeiro, é um time que chega, treme, como a gente conhece, né? Treme toda hora, então assim. E ano passado deu uma sorte, um milagre com o Jorge Jesus, começou a jogar bola. O Bandeira de Melo foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso financeiro, né, administrativo do Flamengo, realmente. Desportivamente, não. Resultados e desempenho dentro de campo não foram positivos, né, geraram muita reclamação, mas o foco agora que eu quero falar foi um projeto do Flamengo que durou, sei lá, desde 2012 para 2013, quitação de dívidas, contratando jogadores de nível inferior, né, mas que está colhendo os frutos agora, né? Coeu o osso agora por tanto tempo e agora o Flamengo está comendo filé. Então, é um modelo a ser adotado por outros clubes que às vezes nem se sujeitam a passar por todo esse processo, querem queimar etapas. Todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, não quer ser o Flamengo de 2013 e 2012 que pagava, né, que estava nas suas dívidas, contratava na medida do possível para depois tornar-se superpotência. E aí eu cito, por exemplo, sei lá, o Cruzeiro, que acabou sucumbindo, enfim. E é isso, você nunca vai ter, é sempre que vai aparecer um investidor, um banco para ajudar a sua instituição. Você tem que, às vezes, se sujeitar a fazer esse processo aí. Bom, realmente existe bastante imediatismo, né, no futebol brasileiro. A gente pode citar aí o caso do Cruzeiro, inclusive o Cruzeiro que nessa semana recebeu um pedido de rebaixamento, quer dizer, foi noticiado de um pedido de rebaixamento à Série C pelo Al-Wehda, um time árabe que vendeu, se não me engano, um jogador ao Cruzeiro, o jogador Denilson. Não sei muito bem o nome, mas eu não lembro muito bem do nome, mas eu acho que o nome dele era Denilson. Enfim, a gente já discutiu bastante sobre isso. Vamos passar então para alguns jogos da Euroleague que a gente teve aí. Os jogos dos campeonatos dessas Copas europeias já estão voltando, né? A Champions volta. Daqui a pouquinho a gente, na verdade, nesse final de semana vai ter
jogos muito bons da Champions, inclusive o próximo episódio vai estar recheado de coisa. Champions, Brasileirão, vai estar com muita coisa pra gente discutir. Mas no momento a gente vai falar aqui da Euroleague. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tivemos 4 jogos, né, que definiram alguns classificados. Por exemplo, teve a vitória do Manchester United sobre o Lask Linz da Áustria, né? O Manchester United venceu e passou. A Inter venceu de 2-0 o Getafe. Agora o jogo da Inter contra o Getafe, por não ter acontecido o primeiro jogo, vai ser só um jogo direto. Então a Inter se classificou 2-0 em cima do Getafe. Shakhtar Donetsk passou do Wolfsburg, ganhou de 3-0 nessa quarta-feira e passou. E o Copenhague, o time da Dinamarca, passou também do Başakşehir, da Turquia, venceu de 3-0, passou para a próxima fase aí, para as quartas de final. Essa Euroleague tem até alguns times interessantes, né, que a gente pode ressaltar. Acho que os grandes candidatos ao título é o United, né, de um lado da chave, e do outro a própria Inter, né, que teve um jogo difícil contra o Getafe, né, que foi um time que conseguiu até uma temporada interessante na La Liga, caiu no final ali, mas é um bom time, né, e a Inter conseguiu passar com 2-0. E o United também ganhou o jogo da volta, né, que tá tudo sendo agora na Alemanha, né, assim como a Champions vai ser em Portugal, a Euroleague está sendo na Alemanha. Mas realmente os grandes favoritos eu acho que o United e a Inter, mas como é um jogo, competição mata-mata, ainda mais um jogo só, sem torcida, eu acho que pode ocorrer de tudo. O Wolverhampton também está do lado da chave do United, pode até enfrentar o time de Manchester na semi. E do outro lado, acho que o franco favorito aí para chegar à final é a Inter mesmo. Acho que é uma competição que vai ser interessante aí a semi e as finais. No momento em que a gente está gravando isso aqui, infelizmente a gente não vai poder dar o resultado, mas está acontecendo 2 jogos, os jogos que completam, né, a Europa League, aí quando vocês já estiverem assistindo já vai ter o resultado, já vai ter quem passou. Bayer Leverkusen Rangers, da Escócia, Sevilla e Roma, um jogo bom também, Wolverhampton Olympiacos e Basel Eintracht Frankfurt. Vamos então fazer um negócio aqui, aproveitando que a Champions está voltando, a gente não vai comentar dos jogos especificamente, que já está demorando muito tempo aqui esse programa, mas vamos cravar em uma palavra só. Quem vai ser o campeão da Champions? Na minha opinião, eu vou de PSG. Paris Saint-Germain. Vou dar aqui, eu acho que o PSG, né? O PSG, pela questão das oitavas, né? O Real se tinha ter tido um jogo, mas eu acho que se o Real Madrid passar do Manchester City, será o Real Madrid novamente campeão, porque esse time e o seu treinador Zidane sabe jogar esse tipo de competição, mas se não acontecer por causa do jogo da ida, né, o City tem essa vantagem, acho que o PSG, se o Mbappé se recuperar, também é o grande favorito. Eu vou de PSG, é muito desconfortável, porque eu acho bem equilibrado essa disputa. Assim, eu creio que o PSG vai ser campeão, mas eu diria que vai ser, assim, se eu tivesse que apostar numa final também, eu apostaria PSG e City, eu acho que seria até uma final interessante, porque são 2 times que não ganharam Champions ainda. Seria interessante. A gente vai finalizar aqui, então, a gente falou no episódio passado da final do Playoff da Championship, que definiu o último classificado para a Premier League, foi o Fulham, ganhou do Brentford. O Brentford não voltou à primeira divisão, né? Depois de todos esses anos aí, continua sem voltar. Então é isso, rapaziada. Foi um episódio, eu acho que foi interessante, cara. A gente conseguiu fazer bons debates. Discutimos durante um bom tempo sobre algumas coisas. Foi legal demais. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Se você escutou até aqui, se você está gostando até agora do nosso trabalho, se você está assistindo no YouTube, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, enfim, para receber as notificações. E se você está assistindo no Spotify, segue a gente para todo episódio novo você receber a notificação e ficar sabendo que a gente postou. A gente sempre posta sexta, mais ou menos ali no horário das 4 horas, né? Nunca muda. E dessa vez não vai ser diferente, postaremos esse episódio, quer dizer, esse episódio está saindo aqui na sexta às 4. Mas é só para você receber a notificação mesmo. Então é isso, eu me despeço, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu nem falei tanto assim, deixei para os caras comentarem. Matheus, obrigado aí por estar junto com a gente, né, sendo convidado. Tá quase formando o quarteto de ataque aí. Muito obrigado ao João Marcelo também, ao Léo, que agregaram também, sempre agregam bastante. Um abraço aí, rapaziada. Mais uma vez, obrigado ao Matheus. Esse quarteto de ataque aí tá dando certo, por um tempinho, né? Mas é isso, o tempo passa quando o papo é bom. E agora, por exemplo, na hora do meu almoço, eu tô com fome. Bom, foi muito bom o papo, alguns debates interessantes que nós tivemos hoje. Semana que vem promete, né? Vai ter os jogos da Champions, como o Kelly falou. E também é a primeira rodada do Brasileirão. Acho que vamos ter mais assuntos para debater. Realmente o Matheus está agregando muito no papo.
Acho que tá falando algumas coisas equivocadas, mas faz parte, né? Menino é novo aí, tá um pouco. Enfim, mas agrega muito, é muito bom tê-lo aqui conosco. E se inscreve no YouTube, segue a gente no Spotify. Tamo junto, até a próxima. Então, aí, realmente, mais uma vez, aí, agradecer aí ao convite, formar esse quarteto de ataque, carregar esses comentaristas inexperientes aí do programa. E é muito bom aí agregar o papo, botar um pouco da minha opinião. E é isso aí, foi muito bom pôr o papo em dia, saudade de vocês. Marcar de fazer uma ao vivo e a cores. Um abraço, tudo de bom aí pra vocês. Seria interessante fazer um ao vivo mesmo. É isso, então a gente termina por aqui. Semana que vem promete, hein? Champions, Brasileirão, vai ter muita coisa boa vindo aí. É isso, rapaziada. Valeu, até a próxima.